lembranças da mãe tão amada, expressadas nos versos de gratidão, nos campos de uma toalha, as flores da recordação, lembranças da mãe tão amada, expressadas nos versos de gratidão. Toalhas que minha mãe usava sobre a mesa doméstica eram tão florais como um 78 repetido na vitrola. Desde então, busco em vão, sobre as mesas alheias, aquela toalha floral que minha mãe ainda usara. Eu dizia sempre para ele: você é uma pessoa da poesia, da simpatia e da empatia. Era amoroso, fraterno e vital. E isso incomodava. A vida sempre incomoda. A gente lê a poesia dele e parece uma onda, assim, uma avalanche que vem de palavras, né? Os poemas são avalanches, que vão se derramando sobre a gente, é uma coisa incrível. Bento Gonçalves, a garotada, os rapazes, adoravam ele. Ele tinha o dom de conquistar a amizade e a simpatia, especialmente das pessoas jovens, que são mais difíceis de se aproximar dos padres. Sua poesia era como aqueles cachos de uva, suntuosos, né? Com imagens suntuosas. Apenas isso. E ele como professor era maravilhoso, né? Uma pessoa muito culto, o relacionamento, a interação, uma pessoa fantástica de trabalhar, de ser aluna. Admirava a minha obra. Me dedicou alguma vez um poema. Nós estabelecemos desde o começo uma grande relação de amizade. Uma amizade assim muito intensa e muito profunda vivida entre nós. Aqui, o poeta faz a transfusão das coisas secretas. Aqui nascem as palavras suprimidas, surda gestação das formas líricas. Aqui, o direito de ser áspero e ignorar a sintaxe de usança. Eu conheci Oscar Bertoldo quando eu morava em Porto Alegre. Era meu amigo. Ele veio me visitar junto com um grupo de poetas de Nova Prata. Com ele, Ari Trentin e Pozenato. Eles publicaram uma antologia sobre o Vale das Uvas. E foi quando Oscar Bertoldo se aproximou de mim como amigo. Bom, eu fui aluna de Oscar Bertoldo lá em meados de 1980, então faz muito tempo. Eu estava entrando na universidade em Caxias do Sul e eu fiz uma disciplina com ele. A minha convivência com o Bertoldo, ela é feita de dois momentos. Ela é feita de um encontro e de um reencontro. O nosso encontro aconteceu no seminário aqui de Caxias do Sul. Eu era seminarista, 2 anos mais velho do que ele, e 2 anos também à frente no currículo escolar. Aqui, o úmido espaço paciente para se reatar o sabor dos frutos.
E era o típico italiano, cheio de vida, cheio de alegria. E a poesia dele ressoava isso tudo. Mas era uma poesia contida, era uma poesia rigorosa, não era uma poesia derramada, era uma poesia com metáforas que sabiam ser usadas na hora certa. Então, a minha lembrança dele é a melhor lembrança de um amigo, de um poeta, e os poetas escasseiam, ainda mais poeta da altura dele. Acho que Nova Roma faz bem homenageá-lo. Mas o que nos uniu muito foram os interesses literários. No seminário, ele e eu, e mais o Mariano Calegari, formávamos um trio que passava as horas falando de literatura. Aqui, o símbolo, côncavo em tudo, só a condição de estar ciente. Quando eu fui fazer o meu mestrado em Letras e Cultura, pela Universidade de Caxias do Sul também, eu decidi fazer a minha dissertação baseada na obra do Oscar Bertoldo. Então ele foi o poeta que eu escolhi. Aí eu me aprofundei mais na obra dele e nas pesquisas que eu fiz, eu acabei indo para Farroupilha, que lá tem uma sala Oscar Bertoldo, né, no Centro de Cultura, e encontrei assim, uma infinidade de correspondências de Oscar Bertoldo na época que tinha, enfim, tem os móveis, a escrivaninha, em torno de 5.200 livros dele, que ele lia, né, enfim, é da coleção dele pessoal, particular. Aqui se dirá sem medo algum, era a fonte que buscávamos. Aqui os poemas têm a mesma idade, a mesma solidão. Sei que existe. Aqui, neste vale de urgências, o sentimento absoluto de unidade. Eu percebi em Oscar um fino e sábio poeta. Ele tinha um sotaque próprio, uma linguagem própria, que denota o verdadeiro poeta. E a aparência física dele não era a aparência de um padre comum. Era a aparência de um ator que parecia ter saído do cinema. Um homem com grande energia, um homem com uma voz sonora, também de ator, e uma sensibilidade muito aguda. Eu vi a popularidade dele em Nova Prata, que era cercado pelas pessoas. Eu sabia de um programa que ele fazia na rádio e que era muito ouvido. Então, ele era uma pessoa, de um lado, muito popular, e de outro lado, também perseguida, hostilizada, mas dentro do clero onde ele trabalhava. Ele sofria o que nós podemos chamar de inveja ou concorrência, porque ele era amado, ele era benquisto, ele era um homem simples que convivia com todos. E, como foi dito, ele sabia o nome de todos.
e era gentil com todos. Não é porque ele morreu, ainda que haja uma autoridade no morto, como dizia Machado de Assis. Eu estive com ele uma semana antes da morte dele. E nós paramos no hotel, num conclave literário. E ele fazia questão de estar comigo. E foi, na verdade, a nossa despedida. Eu havia até sugerido a ele de ir para Vitória, no Espírito Santo, porque na época eu já morava em Vitória. E eu sabia de vários problemas, sobretudo da grande sedução da sua figura humana, que às vezes prejudicava o fulgor da sua poesia, que é uma poesia importante, é a voz mais alta do Vale das Uvas, das Vinhas, é a voz mais alta da colônia italiana, e que ele conseguiu unir na pessoa dele. Essa voz dos que não falam, a voz dos que se calam. Ele foi um escavador. Ele tentava descobrir os vestígios, os rastros, as evidências, as possibilidades, os sentidos possíveis que essa palavra poderia assumir no universo poético que ele estava criando. E o que ele faz nessa criação desse universo poético? Ele vai buscar lá no fazer do imigrante italiano, ele vai buscar na vindima, na colheita, na aldeia, no vale, nos fazeres, enfim, dos processos do imigrante, dessa relação do imigrante, né, do colono com a terra, do agricultor com a terra, essa luta pela sobrevivência, a celebração, né, as festas, a celebração da vida, a celebração da colheita, todos esses elementos que também estão relacionados com a questão de valores sociais, visão de mundo, a própria religiosidade, tudo isso ele vai inserir na sua poesia, vai utilizar esses elementos e através disso ele transcende. Então eu diria que o Oscar Bertoldo é um poeta da região, sim, porque a gente localiza isso na obra dele, mas ele é um poeta do mundo. Ele é um poeta que consegue universalizar esses elementos. E eu queria chamar a atenção também para a fertilidade, para a produção poética do Oscar Bertoldo, porque é praticamente quase um livro por ano. Veja bem, ele tem então 67 matrículas, esse grupo reunião. Depois ele publica As Cordas em 68, um ano depois. O Guardião das Vinhas em 70, 68, 70. Depois ele vai publicar A Colheita Comum em 71, mais um ano depois. Poema Improvisos em 74. Lugar em 76. Ave, Árvore, Tempo de Assoalho em 81, então uma distância maior, um pouquinho ali. Informe de Ofício e Outras Novidades em 82. Canto de Amor a Farroupilha em 85. Cantigas 86. E Amadas Raízes em 90, acho que é 90, só não tenho certeza. Ele é póstumo, Amadas Raízes. É póstumo, né? Tá, então é 92, tá certo o meu número aqui. Tava pensando que eu tinha enganado. Mas veja só como ele produzia, né? E ao mesmo tempo que a gente tem os livros, a gente tem os poemas da revista Enfoque, e a gente também tem obras que tem no acervo dele, que são poemas avulsos que ele escrevia sob encomenda. Em 73, o primeiro prêmio de poesia do concurso literário aqui do estado do Rio Grande do Sul, e o livro que ganhou esse prêmio foi o livro Poema Improviso.
2 anos depois, em 75, ele recebe o Prêmio Nacional de Poesia com o livro Lugar. E em 85, ele foi premiado com o poema Corpo de Vinho, do Concurso Nacional de Poesia sobre o vinho. Em 86, também ele conquistou um segundo lugar agora na premiação do Prêmio Master de Literatura, promovido pela editora Dois Pontos do Rio de Janeiro, com o poema Oração a Cada Pânico. Então, esse poeta premiado, reconhecido. Se a gente der uma olhada também na fortuna crítica do Oscar Bertoldo, a gente encontra comentários do Oscar Bertoldo no Antônio Ohlfeld, a gente encontra nos livros do Donald Schiller, a gente encontra também nos livros do Bose, que é um grande crítico literário, da Alfredo Bose, da literatura brasileira. No acervo do Oscar Bertoldo tem essas cartas em que o Carlos Drummond de Andrade comenta a poesia do Oscar Bertoldo, elogia a poesia do Oscar Bertoldo. O Mário Quintana também comenta, elogia, escreve para o poeta, falando sobre a sua poesia, né? O valor da sua poesia, a importância da sua poesia, a beleza da sua poesia. Olha, vocês sabem que a honra vem depois da humildade. Ele teve uma vida modesta de padre, pregava na igreja, se reunia com os amigos, era muito alegre, escrevia a obra dele porque acreditava no futuro. E o futuro agora começa a acreditar nele. E é um ato de justiça. Porque o tempo às vezes é cego. Mas depois ele fica altamente visual e perceptivo. Cego porque quando o homem vive sempre é uma névoa, a inveja, as concorrências, os medos de ocupar o espaço, não é? Mas a grandeza não adianta. Ela se sustenta no tempo. Quando eu recebi a notícia, junto com a morte, veio uma versão de que como ele teria sido morto, né? Ou a motivação, que eu não acredito até hoje. Eu acho que foi uma versão muito matosa, porque eu, na realidade, você vê a coisa mais estúpida que aconteceu. O nome das letras, morto por 2 analfabetos, que não sabiam nem escrever o próprio nome. A sua morte foi algo ingrato, injusto, e penso até homicida. E precisava ser melhor desvendada. Porque tem aí algum mistério que está oculto e que ocultam. Porque eu não aceito que o meu amigo tenha sido morto da maneira como que morreu. Já a morte é terrível. Mas foi uma morte uma morte em que tentaram brutalizá-lo, esmagá-lo. E não se esmaga um poeta. Não se esmaga a poesia. Hoje ele está mais vivo do que aquele que o matou, ou aqueles que o mataram. Porque isso aí deve ter mais de pessoa. A poesia não morre. É um poeta que está entre os maiores poetas do Brasil. Ele tem esse lugar, com certeza ele tem esse lugar. E é difícil suportar alguém, por exemplo, com a grandeza de Oscar, como contemporâneo. Obrigada pela oportunidade de ter a tua poesia na minha vida. O tempo que vai vir será
da descoberta dos valores do Rio Grande que tem constantemente os esquecidos. Por isso que eu valorizo Nova Roma, por esse gesto com o seu poeta. Um brinde para ti, Oscar Bertoldo, pela beleza, pela singeleza, pela generosidade, pelo grande poeta que tu foste e continua sendo, porque a poesia não morre nunca. Então, um brinde para celebrar contigo esse momento poético. Oscar, de hoje, através desse documentário, para a eternidade. Tintim. Não se move ao morrer, nas palavras se pode viver. Não se move ao morrer, nas palavras se pode viver.